Bem, todo mundo sabe, né, que o One Piece é o tesouro que foi deixado pelo Gold Roger, né, que segundo ele mesmo falou minutos antes da sua execução, né, era aquilo de mais valioso que ele havia reunido durante toda a sua jornada ali na Terra, que foi curta, né, se a gente for comparar aí com outros personagens do mundo de One Piece, né. Pois bem, né, o que ninguém sabe ainda é exatamente o que é o One Piece. Mas nós sabemos que One Piece significa um pedaço. Mas o que seria esse pedaço? Seria um pedaço do quê? Todos nós sabemos, né, que falta na história de conhecimento na história, né, do mundo de One Piece, né, um pedaço da história, que é o século perdido, né? Isso daí os estudiosos de Ohara e tudo buscavam, né, concluir a história do planeta ali, do mundo de One Piece, né? Falta este pedaço. Os estudiosos vinham tentando, né, fazer a leitura dos poneglyphs e tudo mais para poder identificar, né, a história realmente deste mundo. Pois bem, o que poderia ser o One Piece? O One Piece poderia ser um poneglyph que conte justamente o que aconteceu neste pedaço que falta, neste um pedaço que falta, o século perdido. Pois bem, o que poderia ter acontecido nesse século perdido? A gente sabe ali, né, que o governo mundial e o Insama, eles não querem que chegue ao conhecimento da população o que foi o século perdido, o que aconteceu no século perdido, certo? Então, o que poderia ter acontecido lá? Uma disputa entre clãs. Poderia ter um clã originário, né, de Raftel, o clã que começou a povoar Raftel, que seriam os Ds, que a gente não sabe exatamente o que significa, mas se diz que é aqueles que desafiam Deus. O Insama, né, como todo mundo sabe, em I am, eu sou, Sama em japonês é Deus, então eu sou Deus. Poderiam ser aqueles que desafiam o Insama, os Ds. Pois bem, os Ds poderiam ter sido expulsos de Raftel, por exemplo, né, pelo Insama ou pelo clã dele. O Insama poderia inclusive ser ou alguém que está vivo desde o século perdido, mas que adquiriu a imortalidade através de uma cirurgia feita por um usuário da Opi Opi no Mi, ou então ele poderia ser só um descendente do clã que tomou o poder dos Ds, né, que destituiu os Ds do poder. Tanto que é dito, né, que só quem pode sentar no trono é um D. Pois bem, poderia, né, o chapéu de palha gigante que está, né, em Marijoa, sendo protegido em Marijoa, ser uma espécie de coroa que, tocada pelos Ds, diminui de tamanho, fica do mesmo tamanho do chapéu de palha do Luffy, por exemplo, de um chapéu de palha normal, e serve de coroa para o rei do mundo de One Piece. É uma coisa bem possível, bem provável. Pois bem, o que poderia ter neste poneglyph então que seria este um pedaço? Poderia ter a história do século perdido, poderia contar todos os mistérios do século perdido. Como aconteceu essa disputa, né, entre o clã do Insama e esse eventual clã dos Ds, né? E a partir daí, né, com tudo isso sendo divulgado e conhecido, né, a democracia, né, poderia ser retomada no mundo de One Piece. Por que a marinha e os teriumbitos e tudo mais protegem o Insama? Provavelmente porque ele ajuda a manter um sistema antidemocrático. E se os Ds tomassem o poder novamente, né, eles poderiam restaurar a democracia no mundo de One Piece, criando uma sociedade mais justa. Não é isso que os teriumbitos querem. Não é isso que a marinha quer. Eles querem que nós continuamos ali, ou que os personagens de One Piece continuem vivendo num mundo injusto, onde algumas classes são segregadas, os mais pobres acabam pagando mais impostos para manter os mais ricos. Pois bem, o que poderia ser de fato, né, que faria esse chapéu de palha gigante virar um chapéu de palha menor? Ele ser tocado por um D, como eu falei. Poderia ser necessariamente um D que tenha que o tocar para poder ele diminuir de tamanho e aí sim este D o portar na cabeça. Ele poderia não ser portado por uma pessoa que não seja um D. Então, por que o Insama supostamente que era o Opi Opi no Mi? Ele pode já ter sido operado há alguns anos atrás para adquirir a imortalidade, por exemplo.
mas agora ele pode querer a Ope Ope no Mi para trocar de corpo. Para trocar de corpo justamente com o D, tomar o poder do mundo de One Piece, né? Poder sentar no trono como o rei supremo ali do mundo de One Piece e seguir mantendo esse sistema injusto. A gente não sabe se é exatamente isso, né? Mas provavelmente pode ser algo bem próximo disso. A gente vai aguardar aí a reta final de One Piece, né? Ainda faltam alguns arcos, né? Eu creio que para encontrar o tesouro, né, que pode ser esse suposto poneglyph que conte a história do século perdido, né? Nós sabemos, né, que precisa-se de 4 Road Poneglyphs, né, 4 poneglyphs de direção. Um já havia sido encontrado anteriormente, os outros 3 eu acredito que estão em poder de Yonkou. Um a gente já sabe que pertencia ali a Big Mom, outro ao Kaido. Eu creio que esse último poneglyph, né, ele está com o Shanks em Elbaf. Eu acredito que é bem possível isso. Provavelmente, né, o próximo arco depois de um ano vai ser Elbaf. Depois nós devemos ter um arco de Raftel e a guerra final. Serão arcos muito interessantes, ainda falta muito de história para ser descrita ali. E a gente vai aguardar o final aí para saber se é exatamente isso One Piece, né? E quem vai tomar o poder? Vai ser o In que vai conseguir trocar de corpo e tomar o poder? Vai conseguir trocar de corpo com o D? Será que possivelmente o Luffy vai se tornar o rei do mundo? Ou seria um outro D, o Trafalgar de Law? Poderia um dos vilões, o Marshal de Tite, por exemplo, o Barba Negra, tomar o poder? A gente só vai ficar sabendo ali no final da história. Fica aqui o nosso pedido aqui pra você que gostou do vídeo, que gostou dessa teoria aí, pra você deixar aí o que você pensa sobre essa teoria nos comentários, tá? Fica aqui o nosso abraço e o pedido também pelo seu like aí no vídeo, tá? Se você gostou do vídeo, e a sua inscrição no canal, pois é assim que a gente vai poder estar trazendo mais vídeos pra vocês sobre o One Piece e os demais mangás e animes, falou? Até a próxima!